Fala pessoal, Rafa aqui, estreando na nossa resenha semanal de HQ. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e já larga aí o joinha para dar uma força no projeto aqui. Bom, no programa de hoje a gente vai falar então sobre a trilogia Gatilho, de Carlos Stefan e Pedro Mauro, publicado por aqui pela editora Pipoque Nanquim, como vocês podem ver. Trabalho muito bonito no volume, né? Não dá para ver aqui, mas tem uma textura muito bacana na capa. Bom, esses detalhes à parte, por que se chama trilogia Gatilho? O nome já entrega muita coisa, tá, gente? Se trata de uma história de faroeste, tá? Como a capa já demonstra um pouco. E o nome trilogia não é à toa. A sinopse, gente, conta a história de uma linhagem de pistoleiros em 3 momentos diferentes da sua história. Esses pistoleiros, de muitas formas, carregam momentos pivotais na sua vida que envolvem a questão da vingança. Bom, antes de a gente entrar... Ó, aqui o spoiler, né, do Tex da Bonelli. Isso aqui foi meio coincidência, mas vai ter a ver e já já eu explico. O que vocês veem aqui é, na verdade, uma história sobre vingança, tá? Um clássico de faroeste, em 3 gerações diferentes. Essas 3 gerações abordam a questão da vingança de formas diferentes. Como a vingança surge, como a vingança é transmitida e como a vingança se conclui. Então essa questão da trilogia, ela se apresenta de diversas maneiras, algumas mais explícitas, outras mais sutis, dentro da história e no decorrer da transformação desses personagens. Uma coisa que é muito interessante sobre essa narrativa é que todos os personagens são muito consistentes, tá? Então, antes da gente seguir na explanação da narrativa, algumas coisas que são muito interessantes de serem notadas já na saída. A arte, gente, primeiro, antes de tudo, a arte é muito bacana, tá? Como vocês podem ver, ela é do Pedro Mauro, que é um cara muito experiente, principalmente no gênero de faroeste, porque ele trabalhou bastante com a Bonelli, e ele é um parceiraço do Gianfranco Manfredi, que vocês conhecem como o cara que escreve Mágico Vento, um dos melhores Weird Wests dos quadrinhos. Então, assim, o cara tem muito repertório. Inclusive, o próprio Manfredi assina aqui o prefácio da edição, tá? Além disso, por que é uma história interessante? Porque, além de tudo que ela mostra em termos de vingança, para quem gosta do gênero de faroeste, ela tem diversos momentos que evocam grandes clássicos do gênero. Então, para todos os efeitos, a trilogia Gatilho, ela é uma colagem, mas aqui não no sentido pejorativo, de um western spaghetti com um western revisionista. Vocês sabem que depois dos anos 50, né, aquela grande transformação do gênero do faroeste nos cinemas, houve uma recepção por parte de diversas culturas, seja ela dos quadrinhos, dos cinemas, do faroeste de forma bastante distinta. E o western na Itália causou um grande impacto, em particular a partir da publicação do personagem Tex, em 1948. Inclusive, vamos deixar aí nos comentários um link para um artigo que a gente lançou lá no site contando qual que é a pira dos italianos com o western, que vai longe, porque há uma grande identificação deles com esse gênero. Você pode estar falando, bom, mas isso aqui não é uma HQ de 2 brasileiros? Sim, mas ela carrega essencialmente o espírito do western italiano nos quadrinhos. Tá? E isso é importante para que a história seja recebida da maneira como ela tem que ser. Então você tem aqui diversos momentos que trabalham vários tropos do gênero de western envolvendo a vingança, como eu disse lá no começo, que envolvem, primeiro, como a vingança surge. Né? Não se preocupem, as páginas que eu estou mostrando, tá aqui bem no nosso padrão de resenha, elas não dão muito spoiler, gente. Mas, primeiro, como ela surge? Nós temos um primeiro personagem que é um homem que tinha um comércio e que sofre uma grande violência, tá? Não estou falando para não dar spoiler. E ele acaba transmitindo a violência da vingança para o seu filho. Esse filho que posteriormente irá se tornar um pistoleiro que carrega uma grande mágoa do seu pai. Esta é a figura do filho já adulto. E essa mágoa se reflete na maneira como ele busca uma vida
mais calma, mais tranquila, mas ele não consegue porque a violência é a única linguagem que ele conhece. Outro grande tropo dos quadrinhos de faroeste, dos filmes de faroeste, né? Inclusive tem aqui uma cena muito bonita que eu queria mostrar para vocês, que mostra que a vingança sempre tem um preço, que nós possamos salvar pelo menos um. Isso aqui, eu peço para que vocês prestem bastante atenção quando vocês chegarem nesse quadro, porque ele tem uma relevância muito grande para o resto da história, que envolve justamente essa passagem. Esse personagem que é o transmissor, né, da violência, por assim dizer, que começa com o pai e passa para o filho, ele é muito ponderado. E porque ele é ponderado, ele vai chegar num momento na sua maturidade, que é isso que está acontecendo aqui nessa página, em que a interpretação dele sobre uma vida de violência é bastante particular. E essa interpretação vai chegar, posteriormente, a... Caralho, eu perdi a página. Que posteriormente vai chegar a este menino, que vai ser o último elo nesta corrente de vingança. Tá? Então, assim, a história ela é muito coesa, ela tem alguns valores bastante interessantes seguindo a tradição dos quadrinhos de faroeste italiano, como, por exemplo, uma representação que é bastante visceral, mas muito adequada da presença dos nativos americanos, que não é estereotipada. Embora eles apareçam muito pouco na trama, é um valor que é sempre destacado nos quadrinhos de faroeste italianos. Eles evitam aquele tipo de estereotipação dos indígenas como acontecia nos faroestes clássicos. O que, francamente, né, para uma história recente de quadrinhos de faroeste é o mínimo que se espera. E, além disso, há muita coesão na história. Então, assim, gente, se a trilogia Gatilho não é, por si só, lá muito original na apresentação dos seus temas de faroeste, né? Tem aqui trama envolvendo comboio, tem o pistoleiro solitário na neve, tem o pistoleiro solitário no meio do oeste que a gente conhece, etc, etc. Ela capricha muito na sua sutileza, tá? E é exatamente por isso que, embora, né, seja um volume bastante luxuoso na sua apresentação e a história seja relativamente comum, a arte, a apresentação desses conceitos e a coesão da narrativa fazem valer a pena você dar uma chance ao Gatilho e principalmente, claro, como eu acabei de dizer diversas vezes, para quem é fã de faroeste, em particular dos western spaghetti e westerns revisionistas que os italianos tanto gostam. Tá bom? Então, essa foi a nossa resenha de hoje sobre a trilogia Gatilho, de Carlos Stephan e Pedro Mauro. É isso, até semana que vem. Tchau!